futuros e futuras canadenses, hoje eu estou aqui com a Débora, que veio para o Canadá aqui em 2019. Foi. Eu vim a primeira vez em 2019 e depois eu voltei em 2020. Mas eu vou contar um pouco mais na frente. Ok. E aí ela veio, né, para estudar e no final das contas está fazendo o curso dela online. O curso dentro da área de design, não é? É Multimedia Design and Development. É design, multimídia, pega vários campos ali. Amplo, amplo, né? É bem amplo. Tá. Então eu vou deixar ela se apresentar, contar um pouquinho da história dela e aí a gente parte para as dúvidas que vocês mandaram para ela. Isso. Então, a primeira vez que eu vim para o Canadá foi em 2019. A gente fez uma viagem exploratória para entender se Toronto era a cidade que a gente queria vir, se o plano Canadá valia a pena levar para frente. Então, a gente veio, gostou, se apaixonou pela cidade. Eu não muito no começo, mas ok, são detalhes. E em 2020, voltei para o Brasil. Em 2020, eu voltei com meu visto de estudo para fazer o PEFOI. Comecei em fevereiro, eram 6 meses de PEFOI, se eu não me engano, que era o mínimo que o college requisitava, né? E como eu tenho família aqui no Canadá, então para mim foi bem tranquilo vim fazer esse tempo todo de PEFOI, que eu sei que é complicado, é uma decisão complicada e difícil para se tomar, né? Mas já para dar um contexto, que todas as minhas decisões foram embasadas porque eu tenho família e suporte aqui no Canadá. Então, em fevereiro eu vim fazer o PEFOI. Quando foi em março, meu marido ia vir, eu vim sozinha, meu marido ia vir em abril ficar comigo. Só que quando foi em março, as aulas foram canceladas presencialmente e tudo ficou online. Então eu fiz, ok, vamos fazer esse PEFOI online, que eu acredito que em setembro o college já vai estar normal, já vai estar tranquilo, eu vou conseguir cursar pessoalmente. Um erro meu, né? Mas ok, tudo bem. Quando foi em abril, e eu percebi que as coisas estavam começando a ficar complicadas, que provavelmente não ia abrir nem tão cedo, eu percebi também que o meu PEFOI estava atrasando. Eu passei, acho que pelo menos um mês sem fazer a prova de nível, que você tem que fazer dentro do PEFOI para subir de nível. E eu decidi fazer a prova do Duolingo, porque eu já falava inglês, eu já cheguei aqui no Canadá falando inglês, mas como eu nunca fiz curso de inglês, eu aprendi inglês lendo livro, assistindo série, jogando videogame, então eu fiquei com medo de não conseguir acompanhar o inglês no dia a dia. Foi por isso que eu decidi fazer o PEFOI. Só que quando eu vi que não estava andando nem de nível e que o PEFOI estava atrasando, eu decidi fazer a prova do Duolingo, porque na época não estava tendo IELTS. E fiz, passei, então garanti já minha vaga no college, tudo certinho. Em abril, meu marido não pôde vir me acompanhar, então eu fiquei aqui sozinha. Eu também não podia voltar para o Brasil, porque toda a minha família viajou para o Brasil e ficou presa lá, e eu fiquei presa aqui. Então eu não podia voltar para o Brasil e deixar a casa sozinha, porque eles têm um cachorro, então eu estava meio de pet sitter. Então resolvi ficar, fui ficando, né? E quando foi em setembro, já estava no meio do caminho, decidi começar a fazer o college online. E foi uma experiência que, olha, é um pouco complicado falar desse assunto, porque a gente sabe que é um investimento alto. Você cria muitas expectativas, né, em relação ao estudo fora do país, um estudo no Canadá. Você cria toda aquela expectativa, mas para mim foi algo bem interessante. Eu gostei bastante da flexibilidade que o college online me trouxe. Eu também tive acesso a muitas oportunidades pelo college ser online. Então, por exemplo, eu consegui estudar e trabalhar ao mesmo tempo, coisa que provavelmente se eu tivesse presencialmente eu não ia dar conta, porque realmente são muitos assignments, é muita obrigação que você tem que cumprir dentro do college. Então, para mim foi uma experiência que foi legal. Não vou dizer que valeu a pena, porque novamente é um investimento muito alto, mas tem funcionado muito bem até agora e eu espero, sinceramente, que em setembro continue online, sendo bem sincera. Não estou a fim de passar 1h30 no transporte indo para Hamburg, que é onde eu vou estudar, e atualmente eu moro em York, então é 1h30 aí, pelo menos, de dentro do transporte público todo dia para ir e voltar. Então eu realmente estou torcendo para continuar online. Você tem mais algum detalhe que você quer dar sobre como está sendo feita a sua graduação? Como eu já dei uma olhada nas perguntas, eu acho que na medida que a gente for falando das perguntas, dá para eu explicar e entrar em alguns outros tópicos que sejam relevantes com
Travou. Foi? Voltei? Travou. Eu não ouvi, desculpa. Que sejam relevantes? Isso. Aí eu posso adicionar mais alguns outros tópicos dentro das perguntas, se eu ver que faz sentido. As aulas, então, são gravadas e dá para assistir em qualquer hora ou tem que ser no horário exato da aula? Pronto. O meu curso funcionou o seguinte: nós tínhamos aulas síncronas e assíncronas. As aulas síncronas tinha o horário lá certinho que o professor, quando você fazia a sua registration para poder para o term, então você tinha um horário que você ia ter aquela aula e o professor ia estar lá disponível no período da aula. Se fosse no campus, a gente teria uma média de 3 horas semanais por disciplina. Então, esse professor ficava lá disponível durante essas 3 horas para você. Muitas vezes ele só passava 1 hora de conteúdo, tirava alguma dúvida, mas ele estava sempre lá disponível. E também tinha a parte assíncrona, que eram muitas vezes assignments, cursos e conteúdos extras que a gente tinha que consumir, assistir, estudar antes da aula para poder, durante a aula, ter essa conversa, tirar essa dúvida com o professor. Então, basicamente foi assim, foi esse mix de de aulas online e aulas que você não precisava assistir. Eu confesso que no final, em janeiro, no winter, muitos professores já não estavam mais na aula presencial, digamos assim, na aula síncrona. Eles simplesmente passavam conteúdo assíncrono e marcava uma reunião, marcava uma aula presencial, uma aula online, uma vez por mês, só para alinhar qualquer dúvida, qualquer problema que algum aluno tenha tido. Ok. Mas, novamente, isso foi só o meu curso. Eu sei que tiveram outros cursos que tinham aulas assíncronas, que você tinha que estar presente online, que o professor fazia chamada, que o professor registrava tudo certinho. Eu conversei com outras pessoas que faziam outros cursos na Humber e o sistema deles eram diferentes. Então, isso tem muito a ver com a instituição e tem muito a ver também com o curso. Então, no meu caso, foi assim, foi super flexível. As aulas ficavam gravadas sim, essas aulas síncronas. Os professores, eles gravavam em blocos dentro do conteúdo. Então, se eles passassem 15 minutos explicando o conteúdo e 15 minutos conversando de assuntos aleatórios, eles só gravavam os 15 minutos que fazia sentido. E, novamente, se você tivesse alguma dúvida, eles estavam sempre disponíveis para você mandar um e-mail, mandar alguma mensagem no sistema da faculdade, que eles respondiam super rápido, assim. Com até 24 horas, eles davam a resposta. Ótimo. As aulas mantêm o mesmo ritmo como se fossem presenciais? Isso eu não entendi o que ela quer dizer com o mesmo ritmo. Eu acho que é justamente nesse sentido de se todas são online. Se, por exemplo, são 3 horas de aulas ali online que você tem que assistir ao vivo. É o mesmo tempo. Eu entendi o mesmo ritmo, tipo assim, é um ritmo acelerado, é um ritmo, tipo, parece que você está recebendo mais informação agora do que você receberia em sala de aula. Essa era a minha dúvida. Pronto. Teve uma conhecida minha que ela tinha, assim, 6 horas de aula online por dia, que era o equivalente ao que ela teria no campus. Mas no meu caso, não foi assim. No meu caso, só tinha 1 ou 2 horas ali de aula online e depois o professor passava alguma atividade com o horário que ele acreditava que a gente levaria para completar aquela atividade. Então, por exemplo, se ele passava um assignment que ele estimava que a gente ia gastar 3 horas completando aquele assignment, então ele colocava aquilo como se fosse a gente utilizando o horário da aula para completar aquele assignment. Em relação se o ritmo, assim, se eu senti que eu estudei muito mais do que presencialmente, eu não tenho como medir. Para mim, foi super tranquilo. Eu gosto muito desse formato flexível, de conseguir fazer as atividades quando eu quero, quando eu sentir que eu estou mais disposta. Então, eu prefiro muito mais ter essa liberdade do que estar lá no campus assistindo a aula num formato mais engessado. Ok. As provas são presenciais? Não. O meu curso, eu mal tenho prova. O meu curso eu apresento muitos projetos de design, muitos projetos relacionados ao meu campo de trabalho. E quando tinha algumas provas, elas eram feitas no sistema da faculdade
e você tem lá o horário, tu tem as regras lá, que cada professor coloca uma regra diferente. Por exemplo, tinha professores que permitiam que a gente começasse a fazer uma prova no horário e terminasse em outro, se sentisse necessidade. Já tinham outros professores que queriam que a gente terminasse a prova em 20 minutos. Então, a gente tinha que fazer dentro do sistema da faculdade, mas eu não precisei ir no campus em nenhum momento. Já estou indo para o meu segundo ano de college. Eu não sei nem como é que o campus do college se parece, assim, só vi foto. Então, não precisei em nenhum momento ir lá. Como fica a integração com a turma? Então, eu acho que eu vou levar em conta dois cenários. Um cenário é que se a turma for realmente uma turma mais que não seja tão, que não tenha uma afinidade tecnológica muito grande, porque assim, o meu curso ele tem muito a ver com tecnologia, tem muito a ver com o uso de softwares, tem muito a ver com o uso de ferramentas tecnológicas, né? Então a gente criou um servidor no Discord que é como se fosse, não é bem uma rede social, mas é um programa que você consegue manter conversa com outras pessoas. E a gente criou, assim, uma turma enorme, porque esse meu curso, no primeiro semestre, você junta duas turmas. Junta a turma de Multimedia Design and Development e Graphic Design. Então, foi uma turma enorme de, assim, 60 pessoas. E ficou todo mundo nesse servidor, conversando, trocando ideia, um ajudando o outro, compartilhando o que é que estava fazendo no momento, como é que entregar certos assignments. E o outro cenário é se a turma não for tão tecnológica assim, eu não sei como é que ficaria essa ponte, porque no Pathway, enquanto eu fazia o Pathway, teve um ruído muito grande no andar da turma, que mesmo quando eu finalizei, mesmo quando eu fiz a prova e passei para o college, eu continuei fazendo o Pathway, eu não ia conseguir mais o reembolso, então continuei fazendo, e realmente teve esse ruído, realmente teve, a turma não conseguia se integrar tão bem por essa falta de habilidade técnica por conta de uma certa parte da turma. Então, olhando assim esses dois cenários, eu não sei como é que ficaria para uma turma que não tenha um curso que seja tão moderninho assim, digamos. Entendi. Como lidar com a falta de networking estudando online? Isso é complicado, isso é muito complicado. Inclusive, a minha turma, em relação a algo mais direcionado assim para o mercado de trabalho, deixou muito a desejar. Eu sinto que muitos colegas ali ainda estão um pouco perdidos, então esse network mais voltado assim para talvez as coisas fiquem um pouco melhores mais no final, mas durante esse meio tempo assim que eu estou estudando, que eu estou me integrando com a turma, basicamente ninguém comentou ainda sobre o mercado de trabalho, sobre vagas. Eu que ainda chego e compartilho lá alguma vaga, alguma coisa, mas eu sinto que está todo mundo muito perdido ainda, sem saber o que fazer, como fazer, o que é que vai fazer quando terminar o college. Eu não sei se isso é por estar online ou se isso é por falta de maturidade da turma, porque eu acredito que pelo college ter sido online, eu basicamente não tenho colegas de classe que sejam estudantes internacionais como eu. Nessa turma de 60 pessoas, só 15 alunos eram estudantes internacionais. Então, minha turma basicamente é de canadenses que acabaram de sair do high school. Então, são adolescentes, são adolescentes de 18, 19 anos, e muitas vezes eles ainda não estão nem alinhados com o que é que vão fazer depois do college, mercado de trabalho, tudo isso. Então, eu acredito que esse seja um cenário um pouco peculiar, justamente por ter sido online e justamente por não ter trazido esses recursos. No meu segundo semestre, só tinha 5 pessoas, só tinham 5 alunos internacionais. E eu acredito que agora, no segundo ano, só tem eu e mais outro. Então, é um cenário assim que é bem diferenciado do que eu vejo normalmente, que são turmas grandes, com vários alunos bem experientes, que já vêm dos seus países de origem, com uma carga muito grande. E isso não está acontecendo na minha turma. Entendi. Nossa. É. E me diz uma coisa, como é que vai ficar a questão do PGWP depois? A Kitty vai me ajudar nisso, mas eu acredito que não vai alterar em nada, né? Posso estar errada. Kitty me ajuda quando eu tenho essas dúvidas. Se você esteja no Canadá, eu não vejo como isso vai dar problema para você. Tá. Mesmo remotamente, o college te abriu portas para oportunidades profissionais?
O college em si, ele está sempre me mandando vagas, está sempre chamando para aplicar no job board que eles têm. Então, você cria o perfil e você aplica nas vagas que eles têm lá disponíveis. Eu consegui uma oportunidade profissional em fevereiro desse ano e para mim, assim, foi maravilhoso, porque foi o meu dream job que apareceu ali e eu consegui ficar no college e consegui ficar no part-time como designer. Então, assim, para mim foi maravilhoso. E eu acredito que isso só aconteceu justamente por conta da flexibilidade do college. Se eu não tivesse com o college online, provavelmente eu não teria dado conta. Eu consegui dar conta justamente porque o college foi online e tinha muita flexibilidade, mesmo eu conseguindo assistir às aulas ao vivo, como os professores estavam disponíveis, né? Eu consegui também ajustar o meu horário e estar sempre dando conta ali do meu part-time. Tem sido uma experiência muito boa. Okay, bacana. Estou matriculado com início em janeiro. Acho que até lá voltam as aulas presenciais. Eu acredito que sim. Porque em setembro a Humber já está se movimentando para receber esses alunos. Inclusive, meu curso, eles já anunciaram que vai ser um híbrido entre presencial e online. Então, basicamente, vão ter dias que nós vamos precisar ir para o campus, talvez fazer alguma prova, alguma apresentação. Eu ainda não sei como é que isso vai ficar, mas eu sei que já tem alguns cursos que eles já estão 100% presenciais e tem como requerimento, assim, não é bem requerimento, mas a Humber está pedindo para todos os alunos para todos os alunos que eles se vacinem, que eles tomem as 2 doses para poder voltar para o campus, porque pelo menos é isso que eles têm planejado até agora. Mas eu acredito que sim, que em janeiro já era essa folga. Aí tem 2 perguntas aqui que eu achei muito curiosas de você ter selecionado. Veio junto, né? Veio junto, eu deixei porque eu também achei curioso. Eu Eu quero achei saber se você sabe engraçado. responder isso, porque eu não sei. Eu pesquisei. Então, lá, deixa eu ver a pergunta. A pergunta é possível fazer college de elétrica online? Eu pesquisei, sim, é possível. Você vai estudar toda a parte teórica online, inclusive tem vários colleges online. Eu fiquei até surpresa, porque eu pensei que tivesse muita parte técnica, mas tem bastante. Então, pessoa que perguntou isso, joga no Google que tem bastante cursos online, sim. Eu me surpreendi, mas só foi pela curiosidade mesmo de entender, porque foi muito específico. Essa segunda também é muito específica. Sabe como funciona cursar medicina veterinária? Gente, Isso anatomia é um negócio assim, você precisa estar no anatômico, galera. É difícil? é complicado. Esses cursos assim que são profissões regulamentadas é um pouco mais complicado da gente Profissões mais responder. práticas também dentro da área da Sim. saúde é um negócio meio esquisito. Você tem que estar ali tratando o paciente, fazendo entrevistas, anamnese e tudo mais, né? Meio estranho. Imagina, vou fazer acupuntura online. Já imaginou a teoria só? É complicado. Doideira, total. Quer dar uma olhadinha aqui nas dúvidas que o pessoal deixou aqui no Sim, chat? deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver. Tem várias perguntas para você, mas também falando sobre o PF Online. Então, eu acho que depende muito de planejamento, depende muito sobre o que é que você tem em mente. Eu acho que a maior lição que eu tive de ter que fazer o college online é que você tem que ter sempre o seu plano A, B, C, D, porque podem acontecer imprevistos. Quando eu cheguei aqui em fevereiro, estava tudo certo, tudo bonito, tudo lindo. Meu marido ia chegar em abril e do nada parece que o mundo acabou, que virou um caos. Vocês ficaram muitos meses sem se ver, né? Sim, sim. E aconteceram várias coisas também no meio do caminho que, pelo college ter sido online, me ajudou também a ter dado um suporte. Nós tivemos um familiar muito próximo que precisou ter uma atenção extra do meu marido. Então, em novembro, eu consegui voltar para o Brasil e dar atenção para ele, dar atenção para esse familiar da gente que infelizmente partiu em dezembro. Então, uma das coisas que eu fico grata do college ter sido online foi isso, que eu tive essa flexibilidade de conseguir voltar para o Brasil no final ali do ano e dar esse suporte e dar
e estar presente nesse momento importante, né? Assim como também no começo desse ano, eu voltei para Toronto recentemente, não faz nem um mês, então eu consegui cursar todo do Brasil tranquilo. Os professores, eles entendiam, eles estavam sempre muito preocupados, perguntando, olha, é, de onde você está, você consegue entregar os assignments em dia, se você precisar que a gente estenda a deadline para você ter mais tempo de fazer, porque eu não sei quantas horas de diferença, qual é o fuso que você está. Então, por favor, avisa para a gente que a gente estende teu horário. Eles estavam sempre preocupados também se a Realmente é muito conexão... flexível, viu? Sim, eles são Jesus! demais. Sim. E eles estavam sempre perguntando, olha, você tem conexão de internet boa, estável, onde você está, você tem acesso, se você não conseguir, eles estavam sempre assim, preocupados, sinalizando, porque eu avisei que eu estava voltando para o Brasil e eu precisei, assim, de um pouquinho mais de prazo, porque minha ida para o Brasil foi, assim, de última hora, eu decidi muito rápido, então eu precisei pedir extensão aí para entregar alguns assignments. Em todo momento, os professores foram muito atenciosos, foram muito compreensivos também, e isso é uma coisa que é legal aqui, de estudar aqui online. É algo que eu estou falando online porque eu não sei como é que vai ser o presencial, né? Então, vamos aguardar. Mas a lição é essa, a lição é que você tem que estar sempre esperando que alguma coisa pode não dar certo e você vai ter que recalcular a rota, vai ter que pensar novos caminhos. E olha, você tá de prova que o meu plano Canadá tá tendo vários probleminhas aí que a gente tá tendo que recalcular todo dia, mas tá fluindo, tá indo. E é isso. Agora que estão os dois juntos de novo, é para fluir tudo. Eu espero que sim. Só falta esse work permit sair que vai ficar tudo certo. Vai chegar antes de agosto, tá? Exato. Bom, acho que é isso. Não sei se você tem alguma dica que você quer dar, assim, só para finalizar, só para fechar, pro povo. A minha dica é exatamente essa, gente. Façam um plano A, B, C, D. Não pensem só num caminho. Pensem em vários outros. Pensem em vários cenários. No cenário mais positivo ao mais negativo. Pense assim, olha, se nada der certo, se eu passar um ano no Canadá sem dinheiro para nada, se eu não conseguir emprego, se meu marido não conseguir emprego, se eu chegar lá e não conseguir falar inglês, o que é que eu vou fazer? Porque acontece, por mais que você tente se resguardar de todos os lados, acontecem coisas que simplesmente está totalmente fora do nosso alcance. Então, é uma lição que a gente aprendeu assim na prática e eu não canso de repetir. Se preparem para coisas que vocês nem imaginam. E sempre dá certo, mas tem que pensar que alguma coisa ali pode sair do lugar e você vai ter que ajeitar no meio do caminho. Olha só que tem um homem aí dando mole pra você. Que entrevistada linda, quero casar com ela. Ai, meu Deus. Não tô vendo essa mensagem, ainda bem. Bom, Débora, muito, muito obrigada por contar um Muito pouquinho aqui obrigada. dessa experiência pro pessoal. Sim, vai ficar gravado, vai ficar aqui no IGTV, vai também lá pro YouTube. Então, se vocês gostaram aqui da entrevista, senta o dedo no joinha, senta o dedo no coraçãozinho. Compartilhem aqui para pôr no aviãozinho. Compartilhem com o pessoal aí que está pretendendo vir estudar aqui para, né, saber um pouco mais sobre essa experiência. Eu tô bem surpresa, na verdade, que a gente ouviu aí umas coisas boas sobre esse assunto. Tá achando que ia ser assim, assim, mas Sim. Não, né? Sim. Então... pelo menos da minha parte, só agradecer. Foi bom. Sim. Foi bom. Bom saber. Então eu vou deixar você se despedir do pessoal. Eu me despeço aqui. Tchau, gente. E agradeço mais uma vez a sua presença e a entrevista, né? Muito obrigada, Kitty. Tchau, tchau, gente. E é isso.